Então, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa terceira aula do Catecismo e hoje nós continuaremos na seção 1, em que cremos, no terceiro capítulo, o ser humano responde a Deus. E vamos prosseguir com a partir da 20ª pergunta do Catecismo. Como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda? Então, responder a Deus significa crer nele. E quem deseja crer precisa de um coração que escuta. Deus procura o contato conosco de diversas formas. Em cada encontro humano, em cada experiência da natureza que nos toca, em cada aparente acaso, em cada desafio, em cada sofrimento. Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Ele nos fala, ainda mais claramente quando se dirige a nós pela sua palavra ou pela voz da consciência. Ele nos trata como amigos. Por isso também nós, como amigos, devemos corresponder-lhe, crendo e confiando totalmente nele, aprendendo a conhecê-lo cada vez melhor e aceitar sem reservas a sua vontade. Então, crer é essencialmente o acolhimento de uma verdade que a nossa razão não consegue atingir. É um acolhimento simples e incondicional, como se tratasse de uma prova. E a fé? O que é isso? Fé é conhecimento e confiança, e ela tem 7 características. A fé é uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Então, nós precisamos pedir a Deus mais fé. A fé é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. A fé, ela requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite de Deus. A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. A fé é incompleta enquanto não se torna operante no amor. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus e permanecemos com Ele na oração, em vivo intercâmbio, principalmente através da leitura do Evangelho e do sacramento da Eucaristia. A fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do céu. Então, crer significa sustentar durante toda a vida a incompreensibilidade de Deus. Muitos afirmam que crer é demasiado pouco. Eles querem saber. A palavra crer tem, no entanto, 2 sentidos completamente distintos. Se um paraquedista no aeroporto pergunta ao empregado: o paraquedas está corretamente acondicionado? E este casualmente responder: creio que sim. Isso então não lhe bastará. Ele quer mesmo saber. Se todavia ele tiver pedido a um amigo para acondicionar o paraquedas e este lhe responder a mesma pergunta: sim, eu pessoalmente encarreguei-me de fazer. Podes confiar em mim. O paraquedista responde-lhe-á então: está bem, acredito em ti. Esta fé é muito mais que conhecimento, ela significa certeza. E esta é a fé que fez Abraão mudar-se para a terra prometida. Essa é a fé que fez os mártires perseverarem até a morte. Essa é a fé que ainda hoje mantém de pé os cristãos perseguidos. Uma fé que compreende todo o ser humano.
Crer num Deus significa compreender que não bastam os fatos do mundo. Crer num Deus significa que a vida tem um sentido. E como se crê? Quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em tudo que Ele revelou acerca de si mesmo. Quando a fé nasce, ocorre com frequência uma perturbação, um desassossego. O ser humano apercebe-se de que o mundo visível e o decurso normal das coisas não correspondem a tudo o que existe. Sente-se tocado por um mistério, persegue as pistas que o remetem para a existência de Deus e encontra-se cada vez mais confiante em abordar Deus e, por fim, ligar-se a Ele livremente. Disse no Evangelho segundo São João: a Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Portanto, temos de crer em Jesus, o Filho de Deus, se queremos saber o que Deus nos quer comunicar. Assim, crer significa aderir a Jesus e entregar a nossa vida inteira nas suas mãos. E existe alguma contradição entre fé e ciência natural? Não existe contradições insolúveis entre fé e ciência natural, porque não podem existir verdades duplas. Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade, a qual dizem respeito tanto a fé como a razão científica. Deus quis tanto a razão, com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a fé. Por isso, a fé cristã exige e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas, que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, para além da razão e são reais. A fé lembra a ciência natural que esta não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir a criação. A ciência natural tem de respeitar a dignidade humana, em vez de atentar contra ela. Então, na verdade, a ciência está contida em Deus. E ninguém consegue chegar ao conhecimento das coisas divinas e humanas se antes não aprendeu matemática solidamente, segundo Santo Agostinho. O que tem a minha fé a ver com a Igreja? Ninguém pode crer só para si mesmo, como também ninguém consegue viver só para si mesmo. Recebemos a fé da Igreja e vivemos essa fé em comunhão com todas as pessoas com quem partilhamos a nossa fé. Então, crer é, portanto, tomar parte numa convicção comum. A fé dos outros me transporta, como também o fogo da minha fé incendeia os outros e os fortalece. O eu e o nós da fé remetem-nos para os dois símbolos da fé da Igreja, pronunciados na liturgia, que nós veremos no próximo capítulo. O símbolo dos apóstolos, que começa com o credo, eu creio, e o grande símbolo niceno-constantinopolitano, que na sua forma original começava com credimus, nós cremos. Então, onde estão dois reunidos, em meu nome, eu estou no meio deles. Isso se encontra no Evangelho de Mateus.